Bem, além de que ele vivenciou a mudança dos preços, tiveram a mudança da moeda. Por exemplo, em um dos vários planos cruzados que o Sarney fez, teve o plano que criar o cruzado novo, que valia 1.000 cruzados. Isso foi bom? Não, porque aumentou a inflação, diversos problemas. Por exemplo, em 90, já pegando um pouco do Sarney, mas agora o Fernando Collor, ao mês era 80% de inflação. Então, ao ano era perto dos 1.000, um valor absurdo. E nesse governo também, uma das características mais notáveis foi o congelamento dos preços, em que tipo, tu ia para o mercado, tu ia comprar algo e ia ficar nesse preço fixo por uma grande quantia de tempo. E se não estou errado, esse preço ficava congelado por uns 90 dias e ficava alternando entre 90 e 90 dias. E isso foi tipo uma das partes mais importantes da economia do governo dessa época. Foi muito caracterizante por causa da forma que impactava tanto as pessoas que compravam, né, que não tinha tanta variação de preço assim, eles podiam se preocupar menos, e também afetava os mercadores que vendiam, principalmente, porque de uma certa forma, com essa mudança de preço que não acontecia com frequência, eles não conseguiam fazer tanto lucro como eles podiam fazer se eles pudessem ter mais preços. Vale ressaltar que essa mudança, esse congelamento de preço não aconteceu por muito tempo, era cerca de 3 meses, como ele falou, só que foi só em pontos específicos, teve acho que 4 vezes esse congelamento, só que não durou muito tempo em cada ano que teve. E é isso. Então, agora a gente queria perguntar para o senhor sobre a sua opinião sobre o governo do Fernando Collor. Tipo, o que você achou? Foi um desastre no país, eu acredito. Né? Por que seria um desastre? Porque ele fez exatamente isso que estava dizendo, congelou poupança e tá entendendo? Gastava muito dinheiro, não sei como. E pessoal dele, né? Da família dele, tudo. Sobre a pessoa dele. Sobre a pessoa. A pessoa Fernando Collor. Eu tinha uma impressão dele que eu cheguei até a votar nele, que ele era um cara muito rígido, muito direito. Depois me decepcionei com isso, né? Ao longo do tempo do governo dele, parece que foi 2 anos, ou foi mais. Foi, sofreu impeachment. Sofreu impeachment. Aí me decepcionei com isso. Aí eu tenho alguma lembrança exatamente isso, né? Já no final do governo do Itamar Franco, que botou o Fernando Henrique, que fez ajeitar a economia do país, né? Desse tempo da coisa. Da ditadura mesmo também, para trás. Eu posso falar, não, para trás não tem nada a ver. Né? Não tem nada a ver. Eu gostava muito da ditadura, porque tinha. Não tinha bandidagem solta, nem nada, então andava livremente. Mas em termos de economia, assim, do Collor, eu não lembro muito, não. Mas o senhor diria que no governo do Collor, ficou um país menos seguro? Seria mais perigoso andar na rua? Por causa De quase, tanto do Collor como para cá, agora que está mesmo, até chegar um dia hoje. Mas você diria que o Collor foi o início a esse... Não, o início, ele parecia ser um cara muito justo, muito, tá entendendo? No caso, depois que chegou a presidência, só queria se mostrar, né? O senhor teve algum amigo que teve congelamento da poupança dele, ou coisa assim? Não, eu via o pessoal falava, tudo, teve congelamento de poupança de muita gente. E ele ficou preso, né? Ficou por 18 meses. 18 meses, né? Foi por causa do minério. Foi vários meses. A gente não sabe um detalhe, né? Porque aconteceu há vários anos atrás. Muito tempo. Mas foi um grande desastre, porque já como foi uma grande quantia de tempo com as poupanças congeladas, não teve um avanço muito na economia. Ela ficou muito estagnada e isso trouxe muitos problemas para várias pessoas. Como era ser um comprador nessa época? Falou como era ser mercador e comprador.
Como é? Como era ser comprador, ir na loja para comprar, sei lá, o almoço, coisa assim. E no mercado. Não, quando tinha mercado ou quando... Também, os dois aspectos. Tipo, tu indo comprar algo e tu indo vender algo. Quando eu ia comprar algo, tá entendendo? Eu tinha que... Quando eu ia comprar algo, eu tinha que... No dia que eu fizesse aquela opção de comprar, eu tinha que comprar no dia, porque no dia seguinte já era tudo... Na época da inflação, não estou falando, é isso? Aí no outro dia já estava 50%, 60%, 70% mais caro. Sim. Eu acho que eu falei sobre isso aqui. Tinha uma forte inflação na... Que estava lá mesmo ali. E aí é coisa ruim, pior. Só quem já viveu sabe o que é. Não é só de poupança congelada, nem coisa. É o custo de vida que é caro. E nessa época, que eu acho que eu já falei aqui também, né? Que era tudo manual, a fazer, eu passava o dia todo fazendo tabela, de preço, alterando preço. Tinha 7 vendedores, viu? Aí ali eu pegava, dava para cada um uma coisa, para alterar a tabela dele, que não tinha tempo de alterar toda. Eu fazia a tabela da loja, entregava para cada um uma cópia, eles alteravam. Até quando chegou, se modernizou, chegou você fazendo no computador e aquele negócio todo. Aí melhorou, que eu fazia só lá com a secretária lá, a alteração de preço, aí pronto. Aí batia uma cheque e entregava para cada um. Saía na tabela. Aí melhorou mais, mas era muito trabalhado demais, era dia direto. A minha cabeça era só fazendo conta. Sofri muito com isso. Mas é isso aí que eu tenho que falar desse período lá, né? Hoje está até melhor, né? Tá entendendo? O pior que tem é a bandidagem, né? Que o país está ficando... Violência. Tá, demais. E os políticos dessa... Bem, além do que ele vivenciou a mudança dos preços, tiveram a mudança da moeda. Por exemplo, em um dos vários planos cruzados que o Sarney fez, teve um plano que criar o cruzado novo, que valia 1.000 cruzados. Isso foi bom? Não, porque aumentou a inflação, diversos problemas. Por exemplo, em 90, já pegando um pouco do Sarney, mas agora o Fernando Collor, ao mês era 80% de inflação. Então, ao ano era perto dos 1.000, um valor absurdo. E nesse governo também, uma das características mais notáveis foi o congelamento dos preços, em que tipo, tu ia para o mercado, tu ia comprar algo e ia ficar nesse preço fixo por uma grande quantia de tempo. E se não estou errado, esse preço ficava congelado por uns 90 dias e ficava alternando entre 90 e 90 dias. E isso foi tipo uma das partes mais importantes da economia do governo dessa época. Foi muito caracterizante por causa da forma que impactava tanto as pessoas que compravam, né, que não tinha tanta variação de preço assim, eles podiam se preocupar menos, e também afetava os mercadores, os que vendiam, principalmente, porque de uma certa forma, com essa mudança de preço que não acontecia com frequência, eles não conseguiam fazer tanto lucro como eles podiam fazer se eles pudessem ter mais preços. Vale ressaltar que essa mudança, esse congelamento de preço não aconteceu por muito tempo, era cerca de 3 meses, como ele falou, só que foi só em pontos específicos, teve acho que 4 vezes esse congelamento, só que não durou muito tempo em cada ano que teve. E é isso. Então, agora a gente queria perguntar para o senhor sobre a sua opinião sobre o governo do Fernando Collor. Tipo, o que você achou? Foi um desastre no país, eu acredito. Né? Por que seria um desastre? Porque ele fez exatamente isso que estava dizendo, congelou poupança e tá entendendo? Gastava muito dinheiro, não sei como. E pessoal dele, né? Da família dele, tudo. Sobre a pessoa Aí, dele. Sobre a pessoa. A pessoa Fernando Collor. Eu tinha uma impressão dele que eu cheguei até a votar nele, que ele era um cara muito rígido, muito direito. Depois me decepcionei com isso, né? Ao longo do tempo do governo dele,
Acho que foi 2 anos, ou foi mais. Foi, sofreu impeachment. Foi, sofreu impeachment. Aí decepcionei com ele. Aí eu tenho alguma lembrança exatamente isso, né? Já no final do governo do Itamar Franco, que botou o Fernando Henrique, que fez ajeitar a economia do país. Desse tempo da coisa. Da ditadura mesmo também, para trás. Eu posso falar para trás? Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Eu gostava muito da ditadura, porque tinha. Não tinha bandidagem solta, nem nada do jeito, então andava livremente. Mas em termos de economia, assim, do Collor, eu não lembro muito, não. Mas o senhor diria que no governo do Collor, ficou um país menos seguro? Seria mais perigoso andar na rua? Por causa De quase, tanto do Collor como para cá, agora que está mesmo, até chegar um dia hoje. Mas você diria que o Collor foi o início a esse... Não, o início, ele parecia ser um cara muito justo, muito, tá entendendo? No caso, depois que chegou a presidência, só queria se mostrar, né? O senhor teve algum amigo que teve congelamento da poupança dele, ou coisa assim? Não teve, eu via o pessoal falava tudo, né? Teve congelamento de poupança de muita gente. E ele ficou preso, né? Ficou por preso 18 meses. 18 meses, né? Foi por causa, não me lembro bem. Foi vários meses. A gente não sabe um detalhe, né? Porque aconteceu há vários anos atrás. Muito tempo. Mas foi um grande desastre, porque já como foi uma grande quantidade de tempo com as poupanças congeladas, não teve um avanço muito na economia, porque ela ficou muito estagnada e isso trouxe muitos problemas para várias pessoas. Como era ser um comprador nessa época? Falou como era ser mercador e comprador. Como é? Como era ser comprador, ir na loja para comprar, sei lá, o almoço, coisa assim. E mercado. Não, quando tinha mercado ou quando... Também, os dois aspectos. Tipo, tu indo comprar algo e tu indo vender algo. Quando eu ia comprar algo, tá entendendo? Eu tinha que ir. Quando eu ia comprar algo, eu tinha que... No dia que eu fizesse aquela opção de comprar, eu tinha que comprar no dia, porque no dia seguinte já tudo, na época da inflação, não estou falando, é isso. Aí no outro dia já estava 50%, 60%, 70% mais caro. Sim. Eu acho que eu falei sobre isso aqui. Tinha uma forte inflação na... Estava lá ali. E aí é coisa ruim, pior. Só quem já viveu sabe o que é. Não é só de poupança congelada, negócio. É o custo de vida que é caro. E nessa época, que eu acho que eu já falei aqui também, né? Que era tudo manual, a fazer, eu passava o dia todo fazendo tabela, de preço, alterando preço. Tinha 7 vendedores, viu? Aí eu pegava, dava para cada um uma coisa, alterar a tabela dele, que não tinha tempo de alterar toda. Eu fazia a tabela da loja, entregava para cada um uma cópia, eles alteravam. Até quando chegou, se modernizou, chegou você fazendo no computador e aquele negócio todo. Aí melhorou, que eu fazia só lá com a secretária lá, a alteração de preço, aí pronto. Aí batia uma cheque e entregava para cada um. Saía na tabela. Aí melhorou mais, mas era muito trabalhado demais, era dia a dia. A minha cabeça era só fazendo conta. Sofri muito com isso. Aí é isso aí que eu tenho que falar desse período lá, né? Hoje está até melhor, né? Tá entendendo? O pior que tem é a bandidagem, né? Que o país está ficando... Violência. Tá, demais. E os políticos dessa... Agora a gente vai falar sobre o FHC e o Itamar no final, que ele fez o Plano Real junto com o FHC e depois o FHC entrou na presidência. Bem, o Plano Real foi o plano econômico feito para criar a moeda do real que valia R$1 igual a $1. Isso foi importante
para melhorar a economia, diminuir a inflação e qualquer coisa. Isso trouxe tipo, uma estabilidade para a economia do Brasil e também isso foi algo muito popular. Muitas pessoas gostaram disso por causa dessa exata estabilidade que trouxe, né? Foi algo muito mais controlado. As pessoas viajaram por causa que teve esse valor da moeda aumentado. Tiveram a oportunidade de poder viajar. E aí, como foi com a introdução do real e o governo do FHC, na sua opinião? Foi melhor do que os anteriores, né? Melhor porque equilibrou mais a diferença entre dólar e coisa, que a moeda que predomina no mundo mais é o dólar mesmo. Né? Aí isso aí melhorou para a economia, né? Até o final do governo dele, não sei que ano foi, 2002. Até passar, foi o sucessor dele, parece. Após ele foi o Lula, né? Uhum. Ele mesmo. Aí veio o desastre. Eu sou antigo. Veio o desastre para a economia. Só um carro que o Brasil está altamente endividado, né? O que a gente vê nos canais de televisão aí, que é tudo manipulado por ele, não conta as coisas com normalidade, não. Eu espero que eu esteja errado. Mas nesse próximo ano de 2025, a inflação vai voltar todo ano. Pode acreditar. Tenho quase certeza. O senhor se aposentou mais ou menos em que ano? Eu me aposentei em 2014. Foi em 2014. Foi. Com 10 anos. Eu tinha um dinheiro altíssimo para receber da minha aposentadoria, que chamava Revisão da Vida Toda. E já estava quase tudo aprovado. Pediram vista dos ministros do PT. Aí, quando o Lula assumiu a segunda vez agora, aí ele colocou mais 2 ministros. Aí eles bloquearam tudo. Isso não é só a mim, muita gente foi prejudicada. O que o PT ele faz é só querer dinheiro, só dar dinheiro para os políticos, Câmara, Senado, tem uma verba altíssima para poder se manter no poder, né? Eu acredito que sim. Aí tem esse, né, que seria antes do PT, pelo que eu já vivi, convivi com esse pessoal, esses políticos aí, a tendência de hoje é piorar. Pode acreditar. E aí, na virada de século, de 1900 para 2000, com os computadores agora que o senhor falou, como é as tabelas? Ainda mais com o real, que é a moeda mais valorizada. Não, mas acredita aí, eu já estou fora desse. Nessa época eu não estou mais lidando com isso, mas é muito mais fácil. Todo dia você tem, né? Para pesquisar preço aí, vale muito isso. Você, no celular mesmo você pesquisa. Comprar caro se quiser, né? Mas tem o que vai comprar, você pesquisar. E vai comprar. E a diferença é grande. De um produto para o mesmo produto no outra loja para comprar. É muito grande. Aí você tem tudo na mão. Agora é fácil. Só comprar caro se quiser. É isso que eu digo. Aí vamos ver o que acontece no próximo ano. Né? Esse ano o plano do governo ainda não saiu dele. Todo dia promete tudo como é que vai ser até agora. Vai passar até por outro ano. O dólar já está disparando. Já está fazendo outra coisa. É só isso que eu tenho. E aí no FHC parou de ter essa mudança de preço no dia, no outro já viveu. Não, na época dele foi quando ele fez o plano, mas está com tanto tempo, né? Aí é aquilo que eu disse, né? A inflação era muito grande. Eles fizeram o plano real, que equilibraram, foi um equilíbrio entre o dólar e o cruzeiro, né? Como é, e o real. Aí melhorou um ano e pouco, depois mudou de novo. E sempre assim, lá para cá, velho. Tá entendendo? E o Brasil está muito endividado, pelo que eu sei. Tá?
E aí só vê os políticos falando que vão gastar, não sei o que, vão fazer bilhões com isso, não vem nada a ver, né? Se o que estão dizendo, prometendo, vai ser cumprido.